temos a boa parte da Bíblia é profética. A boa parte da Bíblia é profética. E não podemos ler as Escrituras por muito tempo sem perceber: olha, esses versículos estão projetando a minha mente para o futuro. Esses versículos estão explicando para mim o que vai acontecer no futuro. E assim, hoje de noite, eu gostaria de abordar esse assunto na presença dos meus irmãos. Para simplificar esses assuntos, hoje nós vamos pensar no dia da graça. Talvez não seja tantos assuntos proféticos hoje de noite, hein? Mas vamos pensar no dia da graça de Deus. Pela manhã, nós vamos pensar no dia de Cristo. E quem sabe de tarde vamos pensar no dia do Senhor. São expressões que nós usamos, os irmãos aqui vão ouvir constantemente. Os pregadores, aqueles que ministram a palavra de Deus, falar sobre o dia da graça de Deus, o dia de Cristo, o dia do Senhor. E eu gostaria de explicar essas expressões, pois estamos aqui para aprender. O dia da graça, como nós temos aqui nesta faixa, refere-se a esta época aqui. Começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, formando a igreja. E vai terminar no dia do arrebatamento, quando os crentes serão arrebatados. Assim, desde o dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, até ao dia do arrebatamento, chama-se este período o dia da graça de Deus. Obviamente não se refere a um dia de 24 horas, porque este dia já se estendeu por mais do que 2000 anos. Eu acho que todo mundo está entendendo isso. Então temos este período, o dia da graça de Deus. Mas nós temos aqui escrito a dispensação do Espírito Santo. É mais um termo que se usa para descrever o mesmo período. O dia da graça de Deus refere-se a esta dispensação do Espírito Santo, simplesmente porque o Espírito Santo desceu de uma forma única no dia de Pentecostes para habitar dentro da igreja. Além de habitar dentro da igreja, habitar dentro de cada crente individualmente. Isso nunca aconteceu nos dias do Antigo Testamento. E nunca vai acontecer nesta época. Este período é único, porque o Espírito Santo está no mundo, habitando dentro de cada crente, cada pessoa salva. E também habita dentro da igreja, a igreja composta de todas as pessoas salvas, desde Pentecostes até ao arrebatamento. Mas nós podemos usar mais um termo para descrever esse período. A era, o período das igrejas de Deus. O período das igrejas de Deus. A primeira igreja de Deus veio a existir no dia de Pentecostes na cidade de Jerusalém. E desde então, no mundo, tem havido e ainda há várias igrejas de Deus. E felizmente, aqui em Sombrio, há uma igreja de Deus. Mas sabe, depois do arrebatamento, as igrejas de Deus não vão existir mais no mundo. Estou dando tanto tempo para você entender isso. Porque eu posso imaginar pessoas aqui nesta época do reino milenar do Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, terão a mesma Bíblia que nós temos.
Tá? A Bíblia em nada vai ficar modificada depois do arrebatamento. Vai permanecer aqui no mundo. A Bíblia que nós conhecemos. Mas os crentes aqui nesta época, lendo em 1 Coríntios capítulo 11, o que quer dizer isso aqui? Eu leio aqui de pão e de um cálice em cima de uma mesa. Mas isso é muito difícil para entender. Quase rimos. Por quê? Nós conhecemos o pão e o cálice tão bem. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Mas os crentes nesta época vão ter bastante dificuldade para entender e imaginar a simplicidade da nossa reunião. Simplesmente porque as igrejas de Deus não vão existir aqui nesta época do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje nós vamos tentar explicar alguma coisa sobre o fato que é muito especial para nós fazermos parte de uma igreja de Deus. E nós temos de aprender a valorizar o nosso alto privilégio. Não é pouca coisa fazer parte de uma igreja de Deus. Como eu disse, amanhã nós vamos pensar também no dia de Cristo. O dia de Cristo refere-se a mais um período que começa com o evento do arrebatamento. O dia de Cristo tem o aspecto celeste, vamos dizer. Abrange o que nós temos aqui, o arrebatamento. Vamos incluir o arrebatamento no dia de Cristo. E vamos incluir também o tribunal de Cristo. E vamos incluir também as bodas do Cordeiro. E podemos incluir também a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos explicar isso amanhã. E quem sabe vamos explicar alguma coisa sobre o aspecto celestial nesta época aqui do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Continuando até o estado eterno, o próprio céu. Isso vai ser tremendo, sabe? O dia de Cristo. E você tem ouvido essa expressão, por exemplo, na carta aos Filipenses, o dia de Cristo. Às vezes nós lemos o dia de Jesus Cristo. Você tem lido essa expressão? Refere-se ao mesmo período. Esse período aqui, o aspecto celestial desse período, a partir do arrebatamento até ao estado eterno, o dia de Cristo. Mas eu disse também que vamos pensar amanhã no dia do Senhor. O dia do Senhor tem o seu início logo depois do arrebatamento. Vamos entrar em mais detalhes amanhã. Para mim, vai começar com a assinatura de um pacto entre o homem do pecado e a nação de Israel. Eu não quero ampliar este assunto neste momento, mas esse pacto será assinado algum tempinho depois do arrebatamento. Pode ser uma questão de semanas, pode ser uma questão de meses, mas não muito tempo. E o dia do Senhor tem o seu aspecto terreno. Tá? Terreno. O aspecto terreno. Nesse programa, vamos dizer, no programa profético de Deus. Tem a ver com os eventos que hão de acontecer aqui nesta terra. Depois do arrebatamento, vamos ter que pensar no surgimento do homem do pecado. E também temos aquele outro homem, ali em Apocalipse capítulo 13, vamos chamá-lo de Anticristo. E temos o dragão que será lançado do céu. Temos a época da grande tribulação de 7 anos. E vamos incluir também
O reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra faz parte do dia do Senhor. Terminando, vamos dizer, com o lançamento dos perdidos para dentro do lago de fogo. Onde você estará na eternidade? Só precisa olhar para essa faixa para você poder entender um pouco melhor que temos dois grandes destinos: o céu para os salvos, o lago de fogo para os não salvos. Onde você estará para todo sempre? Onde? Você mesmo tem que decidir. A sua própria habitação durante os tempos infindos da eternidade. Na realidade, aqui na terra, antes do dia da sua morte, você vai decidir. Mas eu achei que isso era com Deus. É com você. Não tem nada a ver com Deus. É com você. Você mesmo há de decidir a sua própria sorte. O destino eterno da sua pobre alma. Tomara que você seja prudente, porque você tem muita responsabilidade quanto a este assunto. Então, já temos dado um pequeno esboço daquilo que está na minha mente para essas reuniões de hoje. Não, obrigado. Isso vai facilitar o meu trabalho. Vamos começar com o dia da graça de Deus. E por isso nós temos lido ali em Romanos capítulo 5. Porque não temos a expressão na Bíblia, o dia da graça de Deus. A dispensação da graça de Deus. Não se lê uma expressão assim. Mas agora você sabe o significado dessa expressão. O dia da graça de Deus. O dia em que Deus manifesta a sua própria graça para pecadores como nós. Sabe, nós somos pessoas privilegiadas no sentido de viver neste mundo no dia da graça de Deus. Deus está se mostrando gracioso. Em qual sentido? Deus quer perdoar o pecador livremente de todos os seus pecados. Deus quer perdoar o pecador dos seus pecados? Exatamente. E é uma maravilha. Pecamos contra Deus todos os dias, mas Deus tem vontade para nos perdoar sem nos cobrar nada de dinheiro. Mas como é que Deus consegue fazer isso? Através da obra que seu Filho consumou na cruz. Vamos dizer, o Salvador lançou o fundamento sólido, sobre o qual Deus fica oferecendo perdão a todo pecador. Assim, Deus tem como nos perdoar de uma forma justa. Isso quer dizer, Ele nos perdoa sem passar por cima dos nossos pecados. Porque os nossos pecados foram castigados na pessoa de Cristo. E por isso a gente tem como dizer, Deus tem como perdoar de uma forma justa. Porque Ele não passa por cima dos pecados dos pecadores. Ele nunca diz, eu vou esquecer dos seus pecados, amigo, e eu vou deixar você entrar. Deus nunca faz isso. Simplesmente porque Ele é Deus, justo e santo. Mas Ele perdoa na base daquela obra que seu Filho consumou na cruz. Será que todos nós somos perdoados? Aqui na reunião hoje, você já tratou deste assunto? Será que você tem como afirmar que já goza o perdão dos seus pecados? Tem que pensar nesse assunto. Mas sem falar mais sobre esses assuntos de modo geral, vamos ter que abordar o assunto principal para a nossa reunião aqui hoje de noite.
o privilégio de fazer parte de uma igreja de Deus, aqui na terra, no mundo. Agora eu estou nas igrejas de Deus, numa igreja de Deus, por mais do que 30 anos. Mais do que 30 anos, sim. E cada dia que passa, parece que estou valorizando esse privilégio cada vez mais. Não é pouca coisa fazer parte de uma igreja de Deus. Algo que pertence a Deus aqui neste mundo. E é uma coisa tremenda. Tremenda. Agora, os irmãos sabem que em Apocalipse 2 e 3, nós temos 7 cartas dirigidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo para 7 igrejas. Uma carta para Éfeso, outra carta para Esmirna, e assim por diante. Pois é, eu tenho lido ali em Apocalipse 2 e 3. Bom, temos um bom começo então, já que você tem lido sobre estas 7 igrejas de Deus. Mas hoje de noite eu vou tentar explicar para você que tem 3 maneiras de estudar as 7 cartas para aquelas 7 igrejas. Número 1. São cartas literais, dirigidas para igrejas de verdade. Igrejas que realmente existiram aqui no mundo. No século I. Estou dizendo para os irmãos, havia uma igreja em Éfeso. Havia uma igreja em Esmirna. Também em Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas realmente existiam no século I. Então, e o ponto de vista histórico, vamos dizer, o ponto de vista histórico, realmente 7 igrejas que existiam no século I, desta presente era. A segunda maneira, vamos pensar nestas 7 igrejas como representantes das igrejas de Deus de hoje. E nós vamos fazer isso hoje de noite numa pequena escala, vamos dizer. Obviamente não temos como ampliar este assunto abrangendo as 7 igrejas em uma hora. Não temos como fazer isso. Mas pelo menos eu vou falar o suficiente para abrir o apetite dos meus irmãos para continuar a estudar este assunto. E assim, lendo a carta à igreja em Éfeso, logo a pergunta vem para mim: será que a igreja em São Leopoldo, da qual eu faço parte, tem algumas características aqui que existiam ali em Éfeso? Os irmãos aqui em Sombrio deveriam se perguntar: olha, será que eu vejo comparações entre a igreja ali em Éfeso com a igreja aqui em Sombrio? Com a igreja em Passo? É muito saudável fazer isso, meus irmãos. Muito saudável. Porque nós temos de nos indagar a nós mesmos. Mas será que eu vejo algumas características aqui na igreja, vamos dizer, em Filadélfia, que eu vejo aqui na igreja em Sombrio? Então, e a segunda maneira de estudar essas 7 igrejas. Mas tem mais uma maneira, talvez seja um pouco mais complicada para entender, mas eu tenho certeza que tem irmãos e irmãs aqui que têm condições para assimilar o que eu vou dizer agora. O Salvador, ao se dirigir a essas 7 igrejas, escolhendo essas 7 igrejas de forma deliberada, ele tinha em mente vamos dizer, a tarefa de nos dar uma vista
panorâmica da história das igrejas de Deus aqui do mundo, desde Pentecostes até ao arrebatamento. Diga-me de novo. Nós temos aqui nas 7 igrejas uma vista panorâmica, abrangendo vamos dizer, toda a era das igrejas de Deus, desde Pentecostes até ao arrebatamento. Deixe-me explicar para os irmãos. Esta igreja aqui em Éfeso é de passagem. Das 7 igrejas aqui, só lemos do fundamento, do estabelecimento de uma igreja, do livro dos Atos dos Apóstolos. E esta aqui, Éfeso, a primeira igreja. É significativo esse fato. Mas, esta igreja aqui representa o período de 70 até 170 desta presente era. Diz aqui a era pós-apostólica. A maioria dos apóstolos faleceram na década 60. O apóstolo Paulo, 67. A maioria dos apóstolos faleceram na década 60. E assim a gente está dizendo, a partir da década 70 até o ano 170, nós temos o período pós-apostólico. Assim, esta igreja de Éfeso representa esse período. Esmirna, por exemplo, a partir de 170 até 312. Quem sabe eu deveria explicar, só para ajudar os irmãos para entender. A gente escolheu essa data aqui, 170, simplesmente porque, mais ou menos neste ano, a perseguição contra os crentes se intensificou bastante. No ano de 169, houve um crente na igreja realmente em Esmirna. O nome dele era Policarpo, velhinho, 100 anos de idade, ou quem sabe mais até, 100 anos de idade. As autoridades romanas pegaram ele, levaram ele para a audiência e tentaram forçá-lo a negar o Senhor Jesus Cristo, a blasfemar do seu Salvador. Sabe o que ele respondeu? Policarpo, esses 84 anos tenho andado junto com o meu Salvador. Como é que eu posso negá-lo agora? Como é que eu posso blasfemar dele? Ele nunca me fez mal nenhum. Ele me salvou do inferno. E com isso, eles acenderam o fogo e queimaram ele como mártir no ano 169. E até ao ano 312, houve grande perseguição contra os crentes. No ano 312, um homem chamado Constantino se converteu. Ele era imperador romano. Até então, os imperadores eram homens cruéis e queriam matar todos os crentes. Mas já que este homem, no ano 312, Constantino, se converteu, imediatamente pôs fim às perseguições. A gente tem uma dúvida se realmente ele se converteu, mas vamos deixar este assunto de lado. Você, olhando para a história e lendo o registro, você também vai ter dúvidas quanto à genuinidade da conversão de Constantino. Mas pelo menos ele terminou com a perseguição e veio a coisa popular
ser crente naqueles dias. Esse período continuou até 606. Esta igreja em Pérgamo representa esse período, a era da popularidade. Era uma coisa comum confessar Cristo como Salvador. E não houve perseguição como consequência. Mas com o ano 606, houve um homem lá, ele era bispo em Roma. O nome dele era Bonifácio. Ele veio a ser o primeiro Papa. Alguém dizendo para você que o apóstolo Pedro era o primeiro Papa, você pode descartar isso já na sua cabeça. Porque é uma mentira. Bonifácio veio a ser o primeiro Papa em Roma, da Igreja Católica Romana. Então, esse período continua até ao arrebatamento. Por que ao arrebatamento, diz alguém? Porque quando nós lemos a carta a Tiatira, nós vamos ler da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E por isso a gente diz que esta igreja Tiatira representa um período a partir de 606 até ao arrebatamento. Aqui, a próxima igreja, Sardo. A partir desse período, 1517. Por que essa data? Porque nesta data, Martinho Lutero, ele pregou nas portas daquela igreja na Alemanha. 95 teses, como eles dizem. Assim iniciou-se o período da reforma protestante, quando pessoas saíram da igreja católica. Nós não queremos entrar nos detalhes destes assuntos, mas esse período continua também até ao arrebatamento. Simplesmente porque nesta igreja, Sardo, nós temos uma referência à segunda vinda de Cristo. Vamos para a próxima igreja, Filadélfia. Com essa data aqui, 1750. Começou, vamos dizer, a ver as características prevalecentes nesta igreja no mundo do cristianismo. O que aconteceu mais ou menos nessa data? Grandes homens de Deus se levantaram. Vocês têm ouvido de Charles e de João Wesley, dois irmãos. Eram grandes pregadores na terra de Inglaterra. Andavam a cavalo, pregando o Evangelho ao ar livre. Principalmente Charles. Tinha um companheiro, George Whitefield, também grande pregador do Evangelho. Estes homens se levantaram logo depois dessa data aqui. Outro homem, John Nelson Darby, na Irlanda do Sul, grande mestre da Palavra de Deus. William Kelly, outro grande homem de Deus. William Carey, missionário, indo para a África, levando a mensagem do Evangelho. E assim nós temos este período aqui, como a gente diz, a era da pregação. E continua até ao arrebatamento, simplesmente porque nesta igreja temos uma referência ao arrebatamento. Na carta, nós lemos hoje de noite, carta à igreja em Filadélfia. A próxima igreja, Laodiceia, começou, vamos dizer, no ano 1900. Nesta era moderna. E sabem, nós temos aqui a era da profissão vazia. Alguém está dizendo já, mas olha, eu não leio do arrebatamento na igreja ao Laodiceia. Você acertou, não se lê. Mas ainda a gente diz que esse período vai continuar até ao arrebatamento.
Mas alguém insistindo, por que nós não temos uma referência ao arrebatamento naquela igreja, na carta daquela igreja? Eu vou oferecer uma resposta para você. Escute bem para o que eu vou dizer. As condições prevalecentes na igreja em Laodiceia, onde nós vamos ampliar este assunto daqui a pouco, vão continuar depois do arrebatamento. Deixe-me explicar. Eu vou dizer alguma coisa triste que vai deixar os irmãos aqui bem pensativos. Eu acredito que em certas partes do mundo, onde há decadência, infidelidade a respeito do andamento das igrejas de Deus, tá? Vocês estão me entendendo? Onde há desobediência declarada, porque tem certas igrejas de Deus em condições terríveis. Com o evento do arrebatamento, muitas daquelas pessoas não vão participar do arrebatamento, vão continuar vivendo aqui no mundo. E no próximo domingo de manhã, vão com a chave para abrir a porta do salão e vão montar a mesa para celebrar a ceia do Senhor depois do arrebatamento. Imaginem. Por isso a gente diz a era de profissão vazia, confessando ser salvos, mas não tem nada da salvação. Mas diz alguém, isso não pode existir. Existe, amados irmãos. Existe em certas partes do mundo. Infidelidade, desobediência à palavra de Deus, formalidade. Eu faço parte desta igreja porque os meus pais faziam parte. É o nosso costume. Talvez por causa disso não haja uma referência ao arrebatamento na igreja a Laodiceia. Simplesmente porque essas condições vão continuar depois. Por algum tempo depois. Até essas pessoas, enfim, se depararem. Olha, o que nós estamos fazendo aqui? Eu leio no jornal que o Senhor Jesus Cristo veio para arrebatar a igreja. E nós estamos ainda aqui no mundo. O que houve? E vão se dar conta. Nós fomos enganados. Achamos que nós tínhamos a salvação. É triste. Mas eu falo assim só para deixar os meus irmãos pensar nessa grande realidade. Vamos ter que ser breves. Temos que terminar às 9 horas. Se passar um pouco, não. O senhor vai levar a pouco. Assim tá bom. Tudo bom. Bom, irmãos. Mas eu não vou ultrapassar muito tempo. Essa igreja aqui, a Éfeso, a primeira carta que nós temos aqui. Os irmãos podem perceber, ao ler as 7 cartas, que o Senhor Jesus Cristo está seguindo, vamos dizer, um padrão. Vamos dividir as cartas, os irmãos podem estudar. Nós temos, em primeiro lugar, a igreja endereçada. O Salvador se dirige a uma igreja específica. E normalmente, ao se dirigir, ele apresenta-se a si mesmo, destacando certas características da sua própria pessoa. Por exemplo, aqui em Éfeso, ele diz: isto diz aquele que tem
Na sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais. A igreja interessada. Em seguida, temos alguns versículos onde se lê: a igreja elogiada. O Salvador fala algumas coisas boas, animadoras para essa igreja. No caso de Éfeso, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E ele está elogiando a igreja. Que coisa boa. Em seguida, ele tem alguns versículos onde nós lemos: a igreja envergonhada. Simplesmente porque o Salvador começa a censurar aquela igreja. Os olhos dele têm como penetrar para dentro. Os olhos dele enxergam tudo. E ele diz aqui no caso de Éfeso: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em seguida, nós temos alguns versículos onde a igreja é exortada. E, enfim, nós lemos do vencedor, a igreja estimulada. A igreja endereçada, a igreja elogiada, a igreja envergonhada, a igreja exortada, a igreja estimulada. O Salvador segue esse padrão, de modo geral, aqui nas 7 igrejas. Mas você, lendo esta carta para a igreja em Éfeso, que bom, essa igreja está se esforçando bastante. Veja só o trabalho, atividade, séries de pregações, estudos bíblicos. E esses crentes têm paciência. Isso indica que sofreram, mas tinham paciência ao sofrer. E tinham discernimento. Certas pessoas vieram dizer: eu sou apóstolo. E eles tinham como perceber: olha, essa gente é mentirosa, não são apóstolos. E descobriram a verdade a respeito desses enganadores que vieram. Diz alguém: essa igreja estava andando muito bem. Eu concordo. Eu ia dizer a mesma coisa. Mas o Salvador disse: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha, amados irmãos, é um sombrio que passa de todos. Isso pesa no meu coração esta noite. Porque o mesmo Senhor está olhando para as nossas igrejas e tem como perceber o que está acontecendo no nosso coração. Será que nós deixamos o nosso primeiro amor? Aqui em Sombrio tem bastante atividade. Os crentes estão assistindo muitas reuniões. Mas vamos analisar o nosso coração. Será que nós já deixamos o nosso primeiro amor? Mas você tem que explicar para nós o que quer dizer isso. Eu estou me lembrando de Jeremias capítulo 2, versículo 2. Deus está dizendo para Jeremias escrever para o seu povo de Israel na antiguidade. Eu me lembro da tua mocidade e do amor dos. Eu vou ler essa passagem para os meus irmãos que entender. Vocês não precisam ler, mas eu vou procurar essa passagem. Onde Deus está falando com o seu povo da antiguidade. Nós lemos: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios.
desposórios. O que diz isso? Diz o quê? O amor dos teus, desposório, é uma referência ao amor que existe no caso de um casal de namorados. Um casal, vamos dizer, já desposado. E você tem como imaginar aquele fervor de amor que existe entre os dois. Os dois sempre estão juntos, um olhando para os olhos do outro. Um completamente cativado, vamos dizer, pelo outro. E eles simplesmente vivem para o outro. Pois é. Alguns casados aqui já estão se lembrando daquele período das suas vidas. Pois é, Jesus, eu me lembro. Aquele fervor, aquele amor genuíno, sincero, transparente. Pai, eu teria feito qualquer coisa para agradar o meu namorado. Pois é. Será que este amor ainda existe? Deveria existir ainda. Deveria. Como fica o seu casamento? Será que você está reconhecendo que esse amor que você tinha quando você estava namorando, planejando o seu casamento, está dizendo que já se esfriou? Que calamidade. Mas isso aconteceu na igreja em Éfeso. Vamos dizer, o Salvador escreveu essa carta usando João no ano 90. A igreja em Éfeso foi estabelecida perto do final da década 50, vamos dizer. A igreja estava existindo por 30 anos. E o Salvador já tinha, como dizer, deixaste o teu primeiro amor. Onde está o fervor que havia no seu coração para comigo? Amados irmãos, é uma tragédia quando isso acontece no nosso caso. Aquele amor para com o nosso Salvador. Será que nós já deixamos? Quando nós primeiramente confessamos a nossa salvação, olha, parecia que estávamos andando no ar. Pois é, diz, eu me lembro o regozijo que havia no meu coração naqueles dias. Essa alegria continuou por vários meses. Pois é. O que aconteceu depois? Se esfriou? Que pena. Que pena. Mas é natural. Não é natural nada. Não comecemos a inventar desculpas, amados irmãos. O Salvador ainda quer aquele amor sincero, genuíno no nosso coração. Temos de ser motivados no nosso trabalho por este amor genuíno. E o Salvador disse, vocês têm que se arrepender e voltar para praticar as primeiras obras. Senão, eu vou remover o castição do seu lugar lá em Éfeso. Isso quer dizer, o Salvador ameaçou por fim a existência daquela igreja em Éfeso. Imaginem a possibilidade da igreja em Sombrio deixar de existir simplesmente por causa de crentes que não mantiveram aquele amor genuíno no seu coração para com Cristo.
Filadélfia. Nós lemos um pouquinho sobre Filadélfia. O Salvador apresenta-se para o Filadélfia e tem como elogiar esta igreja. E nós temos lido aqui, nesses versículos, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Opa! Uma porta aberta aqui diante da igreja em Filadélfia. E nós lemos, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como eu disse, esta igreja representa a era da pregação. Deus colocou uma porta aberta diante desta igreja. E, obviamente, os crentes nesta igreja entraram pela porta aberta, aproveitaram as oportunidades que Deus deu para esses crentes evangelizar. Eu tenho certeza de que Deus está abrindo portas aqui para os irmãos em Sombrio, em Passo de Torres. Não necessariamente para fazer séries de pregações, mas vocês têm como entregar folhetos. Tem como evangelizar. Mas eu sou irmã. As irmãs podem participar desse trabalho. Entregar um folheto. Será que alguém tem vontade aqui para viajar até São João do Sul, Santa Rosa? Você tem vontade para ir de porta a porta? E o que nós podemos dizer sobre as aldeias ali no interior? A porta está aberta. Mas vamos parar de inventar desculpas, amados irmãos. Eu estava me lembrando do apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 16. Eu vou ler esse versículo aqui para os irmãos. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Por quê? Uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Mas eu quero ficar aqui em Éfeso, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Eu quero ficar, não quero sair daqui por enquanto. Mas também mais tarde aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, nós lemos: ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Uma porta se abriu lá em Troas, mas o apóstolo não tinha como entrar por ela. Por quê? Ele ficou ansioso, querendo ouvir notícias de Tito. Ele não tinha como ficar em Troas. Tão grande era a ansiedade dele. Então ele partiu para a Macedônia. E uma pena que ele não aproveitou a porta. Eu não estou culpando ele. Temos de entender bem as circunstâncias. Mas, amados irmãos, vamos aproveitar as portas abertas que nós temos. Laodiceia, a sétima igreja. E o que nós temos ali? Uma igreja, vamos dizer, autoconfiante, autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Rico sou e estou enriquecido. Eu tenho tudo aqui. Crentes abastados. É isso que nós temos em Laodiceia. E nós lemos: de nada tenho falta. Olha, amados irmãos, em muitas igrejas é assim.
A atitude dos crentes é assim. Eu não estou me referindo a Santa Catarina nem Rio Grande do Sul, mas em outras partes do mundo. Diz alguém, que tragédia. Mas é. O Salvador, analisando a igreja, tinha como dizer: e não sabes que és um desgraçado, é miserável, é pobre, cego e nu. Em poucas palavras, o Salvador revelou para aquela igreja exatamente como ela era aos seus olhos. Ah, que tragédia! Que tragédia! Mas o Salvador, graciosamente, nós lemos: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Eu quero dar para vocês verdadeiras riquezas. Mas cabe a você negociar comigo. Vocês têm que negociar. Eu posso lhe dar ouro provado no fogo. Os irmãos aqui em Sombrio querem negociar com Cristo para adquirir esse ouro. Intimidade com Cristo, comunhão com Cristo, conhecimento de Cristo. E ainda nós lemos aqui: vestidos brancos para te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para poder ver as belezas na palavra de Deus, por exemplo, para entender melhor as Escrituras. Diz alguém: eu quero colírio. Tem que negociar com Cristo. Tem que entrar na presença de Cristo. Oh, amados irmãos, temos grandes responsabilidades, além de privilégios, sim. Mas vamos tentar evitar aquelas condições ali em Laodiceia. Que nada assim apareça na igreja em Sombrio. Nem um passo. Autoconfiança. Nós temos como fazer tudo e não precisamos do poder de Deus. Que tragédia. Vamos negociar com Cristo. Vamos ser como Filadélfia, aproveitando as portas abertas. Mas também podemos aproveitar o ensino aqui em Laodiceia. Vamos negociar com Cristo para adquirir esse ouro provado no fogo. E assim, amados irmãos, em breve o dia da graça de Deus há de terminar. Em breve. A gente não sabe quando. Mas vamos fazer o máximo possível para manter o testemunho de uma forma agradável diante de Deus. Até ao dia em que vamos ouvir a chamada para subir ao encontro do Salvador nos ares. Vamos orar.